Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Tânia de Carvalho, editora do canal Soluções. Hoje trago aqui uma amiga, uma companheira de luta, uma filha de África perdida no Brasil. Perdida sim, porque durante muito tempo ainda acreditou na ideia romantizada que muita gente tem da África, mas claro, na qualidade de uma mulher inteligente, muito bem estudada, esforço próprio. Está aqui também na África do Sul a fazer uma formação intensa para o melhoramento da língua inglesa. É uma profissional de carreira. É uma mulher que eu vou deixar vocês conhecerem assim aos poucos durante o nosso programa todo. E vocês vão adorar. Eu adoro a Sueli Cristina, que é uma cidadã do mundo, se quisermos considerar. É uma profissional formada em psicologia de trabalho, trabalha com políticas públicas de inclusão também a nível da sua empresa e tem uma história linda para nos contar. Bom dia, boa tarde, Sueli. Bom dia! Sueli, é a sua primeira vez de muitas que hão de vir no nosso Sim. canal. Eu estou aqui a fazer uma apresentação assim singela do seu currículo vasto e intenso, infinito, se quisermos, e muito bonito também. Mas para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham agora, quem é Sueli Cristina? Ai, que pergunta difícil. Acho que é uma pessoa tentando ser feliz no mundo, tendo a experiência de ser uma mulher negra, mas acreditando que isso é, na verdade, uma ferramenta, é um encorajamento para sobreviver, para ter sucesso, para ser feliz. Fantástico. Enquanto funcionária de uma empresa multirracial, de uma grande empresa a nível do Brasil, e trabalhar diretamente com gestão de pessoas, acha que a questão racial a nível do Brasil, de certo modo, dentro da sua empresa, em algum momento interferiu na qualidade de trabalho que desempenha? Eu acho que nessa empresa especificamente não, mas eu acho que ser uma mulher negra e ter que se impor e falar como é que você controla quando você é muito objetivo e as pessoas te julgam pejorativamente como uma mulher exagerada, ou o inverso, ser muito passiva e as pessoas não te julgarem como competente é sempre um desafio. Acho que no Brasil, raça é um marcador muito importante que vai obviamente impactar na nossa vida, mas eu percebo que nessa empresa eu consigo ser eu mesma o tempo todo e que na verdade isso é apreciado ao invés de ser condenado. Enquanto mulher negra, eu vou enfatizar isso sempre que possível durante a nossa entrevista, porque é um fato, sim senhora, inegável, que a questão racial a nível do Brasil coloca muitas barreiras na pessoa negra para emancipação e crescimento a nível da sua carreira, por estar a trabalhar numa empresa inclusiva e sobretudo porque é formada na área, tem desenvolvido a nível pessoal projetos que visem a inclusão de género, racial e até sexual. Acho que dentro da empresa a gente tem todas essas demandas acontecendo. Então a gente fez alguns projetos específicos para atrair pessoas negras, então pessoas que não tinham formação universitária, mas que podiam aprender. Foi um projeto bem bacana. A gente incluiu pessoas dentro de um programa específico que existe no Brasil chamado de Jovem Aprendiz. Então é uma oportunidade de primeiro emprego para essas pessoas. Inclusive uma delas acabou de nos abandonar para trabalhar na Google. Uau. Maior orgulho, muito orgulho dela. Mas eu acho que toda a experiência que a gente pode ter, né, que a gente pode oferecer para a população negra ou para a população LGBTQIAP+, a gente faz. Eu também sou integrante da Marcha de Mulheres Negras, então em julho a gente sempre marcha para falar sobre a mulher afro-latino-americana e é uma coisa que eu acredito e que faz parte da minha identidade, então, como pessoa. Sueli Cristina, os desafios que vive a nível da sua empresa serviram de motivação para tomar a decisão de vir para a África do Sul participar desse intercâmbio? Acho que na verdade não só da empresa, mas de maneira geral, pelo menos na realidade do Brasil, saber inglês faz muita diferença na sua vida profissional, vai te trazer uma possibilidade de ter maiores ganhos financeiros, trabalhar em empresas multinacionais. Então, pensando na profissional que eu quero ser, no lugar que eu quero ocupar no futuro, fazer inglês, aprender inglês, falar fluentemente, fazia parte dessa estratégia. Então, na hora de decidir qual lugar do mundo eu queria conhecer, achei que seria uma ótima oportunidade para voltar para o continente, voltar para casa e estar em África, estar na África do Sul. E aí não só me desenvolver no inglês, mas conseguir absorver toda a cultura do continente e conhecer um pouco mais sobre o meu passado, sobre quem eu sou de uma maneira geral. E por ter falado agora no seu passado, e porque nós acreditamos que voltar para a África
ainda que não seja de uma forma física, de certo modo também curar os traumas que nós vivemos durante séculos com o processo da escravatura, qual foi o seu maior espanto a pisar aqui no solo africano? Diante de toda a ideia que tu já tinhas do seu continente. Acho que, na verdade, me reconhecer nas pessoas, então, na verdade, quando a gente fala no Brasil, a população negra, ela é formada de pretos e pardos e a maioria é de pessoas pardas. Então, aqui existem muitas pessoas pretas, muitas pessoas retintas. E eu acho que isso sempre foi uma questão para mim. A minha irmã é um pouco mais clara do que eu. E a primeira pergunta que eu ouvia das pessoas é: por que a sua irmã é mais clara que você? Como se eu for ser mais escura fosse uma espécie de defeito. Mas aqui todo mundo é escuro. Aqui todo mundo se parece comigo. Então é muito gostoso me reconhecer nas pessoas. Eu adoro ser confundida por sul-africano ou por, enfim, qualquer... Nigeriana, angolana. Eu sou tudo isso de alguma maneira. Isso é fantástico. E aí ser reconhecida por outras pessoas daqui é um motivo de orgulho. E aí ver a beleza de quem nós somos. Eu tô muito feliz aqui. Acho que foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito enriquecedora em termos de autoestima. Sueli, essa experiência maravilhosa que, de certo modo, também toca na tua autoestima enquanto uma mulher preta, bela, perfeita, linda, não te faz pensar na possibilidade de desenvolvermos um intercâmbio em termos de interajuda para até edificarmos a questão do discurso e o debate sobre a questão das reparações históricas? Com certeza. Acho que a gente no Brasil não fala, ou começou a falar agora, sobre raça. E eu acho que existe um descolamento muito grande sobre quem nós somos enquanto população. Então, faz todo sentido pensar que os desafios, eles são muito semelhantes. A gente, dentro da sala de aula, existem outras pessoas de outros países do continente africano, mas sempre quando a gente fala dos desafios de educação, de moradia, da política, de corrupção, eles são muito semelhantes. Hoje a gente estava tendo uma conversa sobre, nossa, é tudo muito parecido e é um reflexo de todos nós sermos colonizados, termos tido essa história de colonização na nossa vida. Então, pensar no como é que a gente pode se ajudar enquanto população, pensar em como a gente tem as mesmas marcas históricas e muitas vezes os mesmos resultados no presente, também é importante para a gente entender o que a gente quer do futuro, né? Como é que a gente vai avançar a partir disso? Como é que a gente vai usar a força um do outro para conseguir não só obter reparação histórica, mas conseguir avançar enquanto população negra no mundo, com mais sucesso, com mais estabilidade, com direitos mínimos, direitos humanos mínimos garantidos também. Eu tenho acompanhado muito a dinâmica da comunicação social brasileira, que de certo modo deixa bem vincada a questão da discussão racial e que já não consegue omitir o racismo que existe no Brasil, é verdade. Mas preocupa-me às vezes a imagem que o Brasil tem de África. Recentemente nós vimos no programa Mais Você, que é um programa muito famoso, uma das cadeias televisivas de maior audiência, a Globo, em que passou imagens da Angola muito depreciativas. Sim. E na verdade são essas imagens que o brasileiro infelizmente ainda projeta no seu subconsciente sobre a África. Tu estás aqui num país lindo, maravilhoso. Sim. E com imagens que o mundo desconhece, senão o próprio brasileiro. Como é que a Sueli acha que a comunicação social poderia interferir na quebra dessa imagem negativa que o brasileiro tem? Porque o brasileiro é muito selfies, é muito o mundo dele. Às vezes não sei se é uma preguiça tecnológica, vou considerar também, porque hoje a informação está à distância de um clique, mas as pessoas preferem abraçar e consumir o supérfluo relativamente à África e não querem conhecê-la como um continente aberto, multirracial, multicolor. O que é que acha que impede da própria comunicação social de mostrar a imagem real da África? Acho que é importante entender que isso também é uma estratégia. Acho que uma das coisas que eu fui descobrindo na vida é que resgatar a minha ancestralidade me deixa mais forte. Então, quando eu penso nos meus antepassados, eu não penso em pessoas escravizadas, eu penso em pessoas que foram sequestradas de suas casas e exploradas durante gerações. E ter esse pensamento, reconhecer, internalizar que nós fomos roubados, muda a minha visão de mundo. Porque eu não estou falando de uma população que foi pacífica, eu estou falando de uma população que foi sequestrada, que sobreviveu
a ponto de eu estar aqui hoje, voltando para o continente numa outra situação, numa situação financeira boa, com outras perspectivas de vida. Então, quanto mais a comunicação social mostra essa imagem desse continente destruído e pobre, mais reforça na cabeça dos negros brasileiros que é dali que vocês vêm, é desse lugar pobre, é desse lugar medíocre. Isso é tudo uma estratégia para não nos deixar fortalecer enquanto população. Se eu tenho orgulho de quem eu sou, se eu me sinto parte de um todo, a perspectiva que eu tenho de vida, a vontade de lutar, a vontade de sobreviver por mim, pelo meu povo, ela aumenta. E aí, será que as estruturas de poder do Brasil querem permitir isso? Ou eles querem que a gente, enquanto população, seja uma população fraca e desunida? Porque nós somos metade da população brasileira, hoje. Negros são metade da população brasileira. Então, qual que é a estratégia para manter todos nós complacentes e supostamente felizes nesse papel de subserviência ou de abusos? E a comunicação social entra nisso. Sueli, todos nós somos ativos de mudança. E alguém um dia disse que a mudança deve começar em nós. Enquanto gestora de pessoas, enquanto especialista em recursos humanos, com essa experiência maravilhosa, esse intercâmbio cultural e intelectual que está a viver aqui, qual será a estratégia que vai desenvolver primeiro no seu ciclo, a nível da sua empresa, a nível da sua companhia, que muito lhe ama, eu sinto daqui, de tudo que fui acompanhando enquanto fui aprendendo sobre o seu trabalho. Qual será a estratégia que vai implementar para pelo menos criar, não é, a possibilidade de open mind nos seus colegas para olharem para o continente de forma diferente e abraçar o capital humano negro que aparecer na empresa? O que é que a Sueli pretende fazer com tudo aquilo que está a tirar e a aprender daqui? Acho que primeiro talvez seja contar sobre a minha experiência. Na verdade, esse intercâmbio ele foi financiado em parte pela empresa, então eu acho que é legal contar para outras pessoas que elas também podem ter a mesma experiência que eu tive de vir para cá. Acho que eu já estou fazendo isso, né, que é compartilhando nas minhas redes sociais com os meus amigos toda a experiência que eu estou tendo aqui. E aí eu acho que isso também está instigando eles de pensar nessa cidade, nesse país de uma maneira diferente e ver a riqueza cultural que existe aqui. Então, o que eu espero é que as pessoas consigam desmistificar essa ideia do continente como sendo uma coisa só. Então, acho que isso é muito importante. Eu estou na África do Sul e essa é uma experiência. Você pode ter outras experiências em outros países. 54 por Exatamente. A África tem 54 países. Exatamente. Então, desmistificar tudo isso e mostrar para as pessoas o potencial turístico, intelectual, artístico é muito importante. Até para a gente entender da onde vem a nossa cultura. Eu fico muitas vezes olhando para as pessoas aqui pensando, nossa, parece que eu estou no Brasil. Mas, na verdade, o Brasil foi formado por parte da cultura que existe aqui. Então, quando eu consigo fazer essas relações, tudo que eu entendo é que tudo aquilo que foi trazido pelos meus antepassados, foi levado para o Brasil, ele veio daqui, ele está aqui. Eu consigo voltar hoje e reconhecer as nuances, a alegria, tudo que a gente tem de melhor enquanto que a gente acha que é a população brasileira, mas que, na verdade, é um pouco da África na gente, né? Sueli Cristina, chegamos ao fim desse momento maravilhoso, mágico, bonito. Eu vou pedir a Sueli para deixar então uma palavra aos nossos amigos que nos acompanham, um recadinho aos brasileiros que nos assistem e não se esqueça, por favor, convida-os a esse reencontro mágico. Claro. Acho que o que eu quero falar é que é clichê, mas a gente só consegue pensar no nosso futuro enquanto população, olhando para o nosso passado e reconhecendo quem nós fomos um dia. Eu acho que vir para o continente, conhecer pessoas que se parecem com a gente, entender que o nosso jeitinho brasileiro, na verdade, é um jeitinho africano, é uma coisa muito importante. Acho que é uma experiência que todo brasileiro negro em diáspora deveria ter. Então, queria convidá-los a vir não só para Cape Town, não só para a África do Sul, mas para qualquer outro país do continente. Acho que tem para todos os gostos, todos os tipos. A possibilidade de ter uma experiência enriquecedora, conhecer outras culturas, conhecer outros mundos que a gente nem sabia que existia. Acho que está sendo muito importante para a minha construção enquanto pessoa. Também acho que pode ser muito importante para a construção de vários brasileiros. Então, eu queria convidá-los para vir para cá
e ter uma experiência única na vida. Obrigada, Sueli. Obrigada a você que nos assiste, nos acompanha. Por favor, não se esqueça, subscreva o nosso canal, acione o sininho, deixa aí o seu like, faça com que essa família seja de facto mais conhecida e faça o nosso canal crescer. Um beijo no seu coração. Estamos juntos numa próxima edição com uma outra figura magnífica que nem a Sueli Cristina. Muito obrigada.